Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este workshop, inserido no âmbito do S4Agro ou S4Agro, como quiserem. Não vou falar de embalagens, nem de desperdício, nem nada que tenha a ver com essa componente mais técnica do projeto. Uma das atividades deste projeto, a atividade 4, podem consultar as atividades todas no site, esta atividade 4 estava totalmente... Só esperar aqui mais uns segundos. Ok. Estava a dizer-vos, esta atividade 4 estava totalmente direcionada para a cibersegurança. Portanto, para uma área completamente diferente da parte mais produtiva e mais do negócio destas empresas. Porquê? Porque sim, fazia parte do projeto, mas porquê é que é tão relevante? Porque estas empresas, e não só estas, tenho participado em projetos noutros setores de atividade e o cenário é o mesmo. Estas empresas, normalmente até pela sua configuração, pelo seu layout, o que têm muitas vezes é uma dificuldade grande em equilibrar estas coisas todas, ou seja, é preciso produzir naturalmente, é preciso vender, é preciso ter um negócio em cima. Esquecemos muitas vezes, e as empresas esquecem muitas vezes, que estes negócios assentam sempre em plataformas digitalizadas, mais ou menos, depende um pouco da forma como o setor produtivo está, ou como a parte da produção está a funcionar, mas aqui pelo meio temos equipamentos, redes, computadores, PCs, sensores, automatismos, tudo ligado à internet e tudo a processar dados em tempo real muitas das vezes. E é um pouco aqui que entra a segurança desta infraestrutura, tanto de TI, das tecnologias de informação, como dos sistemas de informação. Eu vou tentar aqui deixar um bocado o caos, pouco. Peço desculpa a quem esteve na parte da manhã, que é uma parte que é igual, mas se calhar o melhor é ouvirem duas vezes, porque assim pelo menos a matéria fica bem assimilada e sai para o teste já agora. Estava a dizer-vos, vou lançar aqui só 4 ou 5 tópicos para desafiar, especialmente quem estiver menos... ciberconsciencializado, a palavra é grande, mas é mesmo isso. Primeiro, estes dados são importantes, vendáveis. Não sei se têm noção da quantidade de dados que estão à venda por todo lado na internet. E não, aquele argumento de eu não tenho nada a esconder não cabe, não colhe já. Os nossos dados pessoais e os dados das empresas, e é desses que falamos agora, são transacionáveis, têm que ser protegidos e isso é um problema com que cada vez mais as empresas têm que fazer face. É olhar para o RGPD, por exemplo, que tem normas muito concretas sobre a recolha de dados pessoais, mas não só essa norma é importante, há outras também que são igualmente importantes. Outro problema que é um desafio é que as empresas lidam com tecnologia que é difícil, é complexa. Nós deixamos, e isto vai ser assim cada vez mais no futuro, nós deixamos de ter o que eu às vezes costumo designar de equipamentos tradicionais e convencionais. O portátil, o PC, a impressora. Não, nós agora temos um telemóvel, sim, já é um computador com alguma capacidade de processamento, muita, 125 GB de RAM, enfim, nem sei se precisamos tanto, aos 256 é um computador autêntico, processamento com capacidade de processamento razoável, mas estamos a falar nas empresas de chão de fábrica, totalmente automatizado. Estamos a falar de equipamentos que recolhem a informação de todo o lado para depois pegar nessa informação e tomar decisões, muitas vezes em tempo real. E aqui falo especificamente do OT, nós estamos muito habituados a falar do IT, isto é o IT, é o Information Technology, mas agora as empresas, especialmente quando estamos a falar de empresas industriais, temos muitos dispositivos de OT, muitos Cyber Physical Systems, ou sistemas ciberfísicos, se quiserem a designação portuguesa, que são verdadeiros problemas de segurança. Porquê? Primeiro, atualizações de segurança para aqueles sistemas operativos, pouco ou nada existe. Por serem pouco convencionais, muitas vezes acabam por não ter no desenho a própria segurança, não existe, ou seja, a segurança no desenvolvimento é muitas vezes inexistente e acaba por condicionar muitas vezes e por pôr em perigo os locais onde estão a operar, nomeadamente, eu estou a falar aqui do chão de fábrica, mas podemos falar em qualquer negócio que tenha estes equipamentos todos interligados a medir ou a atuar sobre qualquer coisa. Isto tem a ver um bocado com a dispersão geográfica que muitas empresas têm, que pode também ser um desafio. Este é o maior desafio que as empresas têm e, mais uma vez aqui, entra a cibersegurança. Prioridade número 1, o negócio estar a funcionar 24/7. Problema, um ciberataque pode ocorrer em qualquer altura. Problema maior, um ciberataque pode implicar uma perda de produtividade de 2 horas,
2 dias, 2 semanas, como algumas empresas até de alguma dimensão tiveram recentemente paradas, e nesse período não se produz, não se fatura e os negócios vão à vida, não é? Grande parte deles. Há pouca hora do almoço alguém dizia que a probabilidade do negócio fechar depois de um ciberataque, se ao fim de 48 horas não tiver o negócio a operar novamente, é de 78%. Isto são valores medidos, recentes, em relatórios recentes. Ou seja, se a empresa não tiver capacidade de, depois de um ciberataque, recuperar ao fim de 48 horas, 78% das empresas nunca mais se voltam a levantar. Pronto. E é assim precisamente porque não basta só proteger, não basta só arranjar mecanismos de prevenção. Há 2 tipos de empresas, aquelas que já foram atacadas e aquelas que um dia vão ser atacadas, isso é uma inevitabilidade. O problema depois então e depois de haver um ciberataque, como é que eu recupero novamente o meu negócio? Quanto tempo é que eu demoro a repor backups, colocar tudo operacional para começar a vender? E este período, sendo superior a 48 horas, normalmente a taxa de sucesso, isto também depende um pouco das empresas, naturalmente, mas há uma grande parte dos negócios que acaba por parar por causa disso. Um outro desafio é o desafio legal. Legal e não só. Há empresas neste momento que, quando concorrem a concursos públicos para prestação de serviços, já começa a haver, não é de agora, já é de algum tempo, já começa a haver cláusulas do tipo: só concorrem empresas que tenham certificação ISO 27001. Não tem, está fora. Porquê? Porque o cliente quer ter a garantia que os dados vão estar salvaguardados, não é? Isto é uma empresa credível e que trata bem os dados dos clientes, dos fornecedores, dos stakeholders todos que fazem parte do ecossistema do negócio. O RGPD é o mais conhecido, mas há outras normas que são igualmente importantes e com a qual nós temos que lidar. E já agora, preparem-se, porque isto vai começar a engrossar. Vai começar a haver cada vez mais normas, porque a preocupação nas PMEs é grande. Se as empresas com alguma dimensão conseguem ter aqui alguns departamentos que, com maior ou menor ginástica, conseguem dar conta do recado, nas PMEs muitas vezes este processo não está tão definido. E é necessário arranjar aqui algumas medidas que sejam adotadas. Caso contrário, temos aqui um buraco enorme para que haja vários ciberataques a entrar aqui por esta via. Sim, isto é recente. Os ciberataques nas PMEs são neste momento uma das maiores preocupações a nível global. Pela sua dimensão, porque não têm departamentos de IT próprios, grande parte delas, pela sua iliteracia digital, em alguns casos, isto não é, obviamente, global, mas há aqui uma percentagem grande de empresas que são microempresas e que vivem muito isoladas, muitas vezes sem ter algum associativismo à volta e que complica muito esta ligação com as tecnologias. E do outro lado há um negócio, eu não sei se toda a gente tem esta noção, mas há um negócio de cibercriminalidade que é uma autêntica indústria neste momento. Pronto, é assim que as coisas têm que ser colocadas. Os dados valem muito dinheiro. Há uma expectativa financeira de quem ataca de que vai receber alguma coisa por isso. E há uma indústria a funcionar. Pronto. E essa indústria vai lançar campanhas que vão afetar o cidadão comum. Quem é que já não recebeu phishing com fartura? Phishing e smishing, portanto, SMS, mails, por aí fora. E são os ataques direcionados. Assim, direcionados não. No fundo é para ver quem cai. É a primeira ronda. Depois temos os ataques mais específicos, onde há um reconhecimento prévio. Não sei se alguém já teve uma experiência esquisita e aterradora, que é: vocês falam com alguém sobre algum assunto ou pesquisam alguma coisa numa rede social sobre algum tópico e, passado uns dias, aparece-vos um mail com uma proposta de qualquer coisa que está relacionada com aquele tópico. E vocês dizem assim: pá, como é que é possível? Isto é mesmo... Pá, parece que alguém me estava a ouvir, não é? Isto é mesmo o que eu estava a precisar. Isto é o tipo de ataque que nós designamos de spear phishing, que é o phishing direcionado. É o phishing onde a vítima já foi estudada durante uns tempos. Redes sociais, os comentários, os nossos likes, por aí fora. Portanto, tudo aquilo que todas as informações que nós damos acabam por ser depois cruzadas e muitas vezes leva a este tipo de phishing direcionado. Este phishing é muito difícil
de detectar, porque não é aquele phishing tradicional do e-mail mal escrito, mal traduzido, em que as pessoas dizem logo, oh, isto aqui não é para mim, eu nem tenho conta neste banco, eu nem tenho conta neste banco, portanto isto não é para mim. Este é um phishing que já está direcionado para aquela vítima. E sim, há uma indústria a trabalhar neste sentido, e lucrativa já agora, porque vai haver pessoas que não vão cair, não vão picar no phishing, mas há alguma que vai cair. Eu posso-vos referir um caso que conheço próximo, de alguém que me disse, olha, aconteceu isto. Eu nem queria acreditar. E era uma grande burla. E depois já não havia nada a fazer, não é? Algo parecido com isto, não é bem phishing, aí é mais uma burla barra ataque informático. Há muitas empresas que estão a ser alvo de campanhas em que vem um e-mail com uma fatura pendente a um fornecedor, 4.000 euros. O fornecedor existe, a fatura existe, o pagamento está pendente, só que há um detalhe, o mail vem do atacante, que com uma conversa muito bem embrulhada, vai dizer, olha, reorganizamos aqui os serviços, sabe, e o IBAN agora não é este, é este. Ou a pessoa de contacto deixou de ser esta, passa a ser aquela. A coisa é muito bem vendida e há muitas empresas a cair. Mas mesmo muitas empresas. Isto acontece porquê? Porque há uma cadeia, portanto, produção, distribuição, abastecimento, por aí fora, e alguém no caminho foi atacado. E aquela informação sobre aquela fatura pendente, aqueles valores, eles são reais e existem. E foram filtrados. Filtrar é retirar para fora. Foram retirados da empresa com este fim. Okay? Portanto, isto é o... Ainda há pouco falávamos mais uma vez aqui ao almoço, que a conversa ao almoço foi produtiva em muitos casos e trocamos aqui muitas informações e há imensos casos destes. Eu conheci pessoalmente 2 ou 3, mas isto é... Pode-se dizer que é um ataque muito típico. E depois há aqui um problema, que é... Bem, a empresa perde o dinheiro. Faz uma queixa, perde o dinheiro, porque depois o rastro é difícil de ter, não é? Portanto, a conta é na Roménia, ou é na Suíça, ou é não sei aonde, e já não é daquela pessoa, é de outra, o mail não existe. É um mail criado só para aquilo. Há serviços como o Terminate Mail que criam um mail por 10 minutos. Vocês escusam de responder porque aquele mail tem um tempo de vida muito limitado que é usado para aquele fim. Bom, isto para vos dar conta de que as PMEs, notem, isto pode acontecer a qualquer instituição, as PMEs não são melhores nem piores que os outros, têm algumas características que poderão condicionar ou que poderão potenciar este tipo de ataques. Isto são algumas notícias recentes onde eu acho que estão neste momento as nossas preocupações. Bom, então agora, isto é o caos. Pronto, isto é o caos mais ou menos. Mais ou menos não, é o caos. Agora vamos ver como é que nós podemos remediar isso. Nós, no âmbito do S4Agro, esta atividade 4 tinha aqui, tem 4 entregáveis, tem 4 atividades que foram identificadas. Eu diria que em todas elas já há aqui 3 ou 4 coisas que são importantes referir. São aquelas que estão ali assinaladas. Eu já falei de manhã no outro contexto, mas vou aproveitar a mesma abordagem que fiz, que é, ponto número 1, as empresas têm que saber qual é que é o seu estado. Tem que fazer aquilo que nós designamos de autodiagnóstico. É um bocado como ir ao laboratório tirar uma recolha para análise e ver como é que estão os níveis aqui das nossas cenas cá dentro. Porque se nós não nos medirmos, não conseguimos melhorar. Isto é básico. Portanto, a primeira coisa é tentar fazer aqui um autodiagnóstico e perceber qual é que é o risco que nós corremos. Okay? E isto pode ser feito por qualquer um de nós. Vão dizer assim, pois, mas isso é melhor ser um informático, é melhor ser com o apoio do informático, sim, concordo. Mas qualquer pessoa que tenha uma empresa conhece quantas máquinas tem, se tem os serviços na cloud ou não tem, se tem algum tipo de plano de segurança ao nível dos sistemas de informação, por exemplo, há uma regra para mudar os passwords. Onde é que estão os telemóveis que são dados aos funcionários? Quem é que gera essa informação? Uma empresa dá um telemóvel ao funcionário, o funcionário não vai lá estar, pode lá não estar a vida toda. Tem lá a informação de quem? Do funcionário, da empresa? É usado para fim pessoal? É protegido? Tem lá dados da empresa? Estou a ver este tipo de perguntas, é preciso nós percebermos, quem gera um negócio tem que perceber o que é que está em causa. A segunda
vertente do projeto, e que também é importante neste contexto, é consciencializar. Era ter aqui agora 500 empresas, auditórios cheios, era assim, pessoal, a partir de agora, cuidado com isto, com aquilo, com aquilo outro, façam este tipo de trabalho em casa, porque é fundamental nós estarem conscientes que isto é importante. Alguma formação, algum treino, enfim. Olhem, os entregáveis são estes. Foram feitos com a parceria de uma entidade externa, da Cypher, que é uma empresa que está no mercado da segurança há muitos anos. Faz parte de um grupo que vocês conhecem todos da área da segurança, mas não é da segurança informática, que é o grupo ProSeguro, que está associado aos transportes de valores e segurança física. A ProSeguro, há uns 7 ou 8 anos atrás, iniciou esta atividade da segurança e da cibersegurança e foi nosso parceiro neste projeto, em que nós definimos aqui 4 eixos fundamentais. Primeiro, identificar, com base nas boas normas nacionais que existem em Portugal, e nós temos já agora em Portugal uma entidade, que é o Centro Nacional de Cibersegurança. E eu aconselho todos vivamente a visitarem, porque há lá muita informação que é útil para todos, nomeadamente cursos grátis. Ciberhigiene, cidadão seguro ou cidadão ciberseguro, assim é que é, tem uma parte dedicada exclusivamente às PMEs, o que fazer, quem alertar quando houver algum tipo de ataque, algum tipo de burla. Isto que nós falámos há bocado é uma burla informática, mas passa-se no ciberespaço. Então, há uma lei para isso, lei do cibercrime e mais outras que estão associadas e que tem que haver investigação nesse sentido. Estava a dizer-vos, portanto, fizemos aqui um estudo dos fatores críticos de cibersegurança com base num quadro de referência, que é o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança em Portugal. Aquilo, não vou contar a história toda, mas basicamente há um conjunto de normas europeias que foram definidas há uns 3, 4 anos atrás e cada Estado-membro depois teve que aplicar em cada um dos países com base na sua realidade. O CNCS é uma entidade que depende do Conselho de Ministros, portanto não depende de nenhum ministério, nem depende de nenhum partido, nem é suprapartidária e depende diretamente da presidência do Conselho de Ministros e é a nossa entidade, em termos de governança, é a nossa entidade nacional responsável por gerir este tipo de coisas. Sensibilização, implementação de normas e diretivas europeias, enfim, e mais um conjunto de outras ações. Este estudo, com base neste referencial, deu origem a um guião, a um manual de boas práticas. Está disponível no site, QR Code ou diretamente no site. Conseguem ter acesso ao guião. Nós até fizemos algumas impressões em papel, não sei se, entretanto, estarão por aí disponíveis, mas, de alguma forma, criou-se este estudo sobre as boas práticas, que é um resumo. É um resumo com uma linguagem, era uma preocupação minha na altura e nossa, e foi isso que eu também passei para dentro do projeto, a linguagem tinha que ser acessível. Não podíamos falar de bits e bytes, nem de coisas complicadas, tínhamos que falar de termos que fizessem sentido para quem gera o negócio, quer a pessoa percebesse alguma coisa de informática ou não. O terceiro aspecto importante, a terceira ação, ou o terceiro entregável, se quiserem, foi uma aplicação informática onde as empresas podem fazer o tal autodiagnóstico. Obrigar uma inscrição, recebem depois um token para aceder, criar uma password, etc. Há uma parte em que a empresa tem que cadastrar-se e identificar-se. Não é identificação, é alguma informação sensível, mas está ao abrigo da Lei de Proteção de Dados e só é usada para aquele fim. Só é informação de identificação do perfil da empresa. Por exemplo, questões importantes. Tem quantos computadores? Tem uma área industrial ou tem só serviços administrativos? Tem outros equipamentos que não sejam PCs? Por exemplo, sensores ou outro tipo de informação, outro tipo de equipamentos de IoT? É informação a este nível, ok? O que é que nós conseguimos fazer? 2 coisas importantes. Primeiro, identificar quais é que são os pontos críticos, propor soluções e medidas de mitigação e registar estas medições temporalmente. Eu faço hoje uma medição, tenho um risco de X e tenho um conjunto de medidas que me vão baixar esse risco. Vou aplicá-las, ou seja, no fundo é um instrumento de planeamento para a navegação, para a gestão da empresa. Vou aplicá-las e daqui a meio ano vou medir outra vez. Ficou melhor, ficou pior,
tenho uma percepção diferente que tinha há 6 meses atrás sobre qual é que é o meu risco de cibersegurança. É nesse sentido que nós fizemos esta aplicação informática. Por fim, o que estamos a fazer hoje? Roadshow de capacitação, informar as empresas, informar as pessoas das questões relacionadas com a cibersegurança. Este site tem toda a informação que fizemos ao longo da atividade 4. Isto são as 4 perguntas que nós tentámos aqui responder. Qual é que era o nível de consciencialização das PMEs para a segurança da informação, a sensibilidade das PMEs. Eu vou dizer, a minha percepção, e eu não estou na área do setor agroindustrial, mas já trabalhei em projetos noutros setores, o cenário não é muito diferente, por exemplo, da indústria dos moldes, na Marinha Grande ou na zona do Oeste, de Leiria, por aí fora, que conheço melhor. É muito parecido. São empresas muito pequenas que têm alguma dificuldade em pensar nestas questões de uma forma estrutural. Okay? A sensibilidade é baixa, por isso. Qual o nível de segurança da informação das PMEs de acordo com as boas práticas internacionais e qual é que é o impacto que a auditoria tem? Isto foram os fatores críticos que nós identificamos. Identificar os ativos e a parte da governação, proteger, e a parte da proteção tem aqui coisas como qual é que é o método para mudança de password? Cada um muda como quer? Ou há regras bem definidas para todos? São perguntas deste género, ok? Quem é que acede a quê, por exemplo? A questão dos telemóveis, há bocadinho falávamos e às vezes até nos esquecemos. O telemóvel é da empresa, pois. É-nos dado temporalmente. Então, quando nós formos embora, como é que é? Há um processo para devolver, mas estão lá os nossos dados. E a pessoa que vem a seguir? Há algum mecanismo de sanitização dos telemóveis ou dos computadores portáteis, por exemplo? Este PC não é meu, é da Politécnico de Leiria, neste caso. Estou a usá-lo para fins de trabalho, mas eu posso ter que o devolver. Então, e quando devolvo? Os meus dados? Ou só tenho lá dados não tenho lá nenhum dado pessoal? Tenho alguma coisa lá a ter que deva ser destruído de uma forma cautelosa. Como é que eu deteto? Quais é que são os mecanismos de detecção que existem? E, acima de tudo, como é que se responde? Ou seja, depois do ataque, como é que se vai pôr o negócio a funcionar novamente? Isto é pergunta para $1 milhão, porque cada empresa tem os seus métodos, os seus mecanismos. Isto não há uma verdade para todos, mas é importante é que se pense neles, ok? Olhem, eu já vos vou mostrar um bocadinho mais da ferramenta, mas ela está disponível a partir do site. Obriga, como vos disse, a um registro. Eu vou receber uma informação de que alguém tentou fazer o registro, vão receber depois uma password e depois a partir daí podem utilizar. 3 notas importantes. Primeiro, barato, funcional e simples de utilizar. Foram 3 notas que nós quisemos dar. Isto é baseada no web, está responsivo também por telemóvel, deduzo eu, não sei se o interface web estará devidamente acondicionado para telemóvel, mas está seguramente para PC. Há aqui uma parte de definição do perfil da empresa. Se tem mais do que uma localização, onde é que está localizada, enfim, tudo isso é recolhido. E depois aqui isto é um exemplo, temos um conjunto de tópicos, por exemplo, gestão de ativos. Como é que é feita a gestão de ativos? Quando aparece um novo equipamento, quem é que configura, onde, a quem é que é atribuído, como é que esse processo é feito, para nós sabermos, em termos de segurança, isso é importante. E o mesmo para os PCs e para os servidores. Perguntas simples e diretas, caixas de explicação de cada pergunta, se possível preencher com a ajuda de um informático, foi aquilo que eu vos disse há bocado. Isto estava na sessão da manhã, porque o workshop era agora às 2 horas e toda a gente veio ouvir um pouco mais sobre isto. Olhem, primeiro, isto é importante. Já agora só uma nota sobre o estudo que fizemos. Eu pensei que a pandemia ainda é desculpa para muitos males, mas ainda podemos usar esta desculpa para algo que não correu como nós queríamos neste projeto. Esta recolha de informação passa-se em plena pandemia. E se havia setor que estava esganado, era o setor da restauração, das pastelarias, das padarias, a mesma parte da distribuição. Este pessoal estava a pensar em tudo, digo eu, menos em cibersegurança. Conseguimos ainda assim recolher informação de algumas empresas para construir aquele inquérito que nós depois colocamos no site.
ainda assim, não serve de desculpa, mas é um atenuante. Okay? Nós gostávamos de ter tido, por exemplo, uma participação de 50, 100 empresas. É irreal. Okay? Este perfil das PMEs é um desafio por si só. Este setor não é diferente dos outros. Acho que se conseguiu aqui ter um documento que, pelo menos, tenta seguir um referencial baseado no referencial europeu. E, acima de tudo, isto é a minha percepção, e já há bocado, na parte da manhã, eu disse várias vezes, até em 2 momentos diferentes. E para as PMEs, eu acho que isto ainda se aplica mais pela dimensão pequena das empresas e pela forma como elas podem lidar com este assunto. A cibersegurança não é um problema tecnológico. Ponto. É um problema cultural. E o fator humano é o fator mais importante e por onde se deve começar a atacar este assunto. Isto é cada vez mais verdade, cada vez mais se fala sobre isto e é a sensação que nós temos com base naquilo que vamos vendo. Uma boa parte dos ciberataques que nós temos neste momento são causados não é por falta de tecnologia. As empresas têm-na. É muitas vezes por aproveitamento, por exploração de uma parte da peça, da engrenagem, que é o fator humano, que falha redondamente porque não tem formação a esse nível. Portanto, eu diria que aqui a ciberconsciencialização é talvez o mais importante. Eu destacava, antes de vos mostrar como é que funciona a ferramenta, destacava aqui 2 notas finais. Isto é mais um instrumento, não é o instrumento de autoavaliação, é mais um para que quem navega, quem está a fazer a navegação da empresa em termos de gestão e em termos de desafios futuros, ter aqui mais uma estratégia sobre como é que se há de posicionar. E há aqui 2 coisas que têm que ser ditas, e mesmo para terminar, que é, isto há 2 tipos de empresas, aquelas que já sofreram um ciberataque e aquelas que um dia vão sofrer. Isto é certo. Agora, a pergunta é, quando acontecer, quanto tempo é que demoram a recuperar? E algumas vão recuperar muito rápido, porque tiveram algum trabalho de casa feito e isto vai correr bem, ou vai haver uma reação muito rápida, e vai haver empresas que não vão reagir, ou vão reagir muito tardiamente e estão a perder muito dinheiro e depois, se calhar, acabam por não reagir. Isto é válido para nós, sim, também é válido para nós. Cidadão comum que tem um computador, um telemóvel e tem um gêmeo digital espalhado por aí. Passa-se nas empresas grandes, que nós às vezes vimos mais associado aos ciberataques, e basta olhar para os jornais e para as notícias maiores, é sempre TAP, EDP, por aí fora. E passa-se a este nível porque, quer queiramos, quer não, a economia de um país suporta-se nas grandes empresas, é nestas. São 96% daquilo que é o número de pessoas a trabalhar em pequenas e médias empresas, ou 95% ou 96%. É um volume muito grande, ok? Antes de vocês... Antes de vos perguntar se há alguma questão ou alguma dúvida, em 2 minutos só, queria-vos só mostrar aqui, portanto, AgriCity, isso é outra coisa, s4agro.ipleiria.pt, está alojado num site do domínio do Politécnico de Leiria. Não. Desculpem. Estou só aqui a ver s4agro.ipleiria.pt. Já vos mostro, desculpem lá. Eu tinha isto aberto e, entretanto, fechei por... Ok. Deixa-me só aqui... portanto, duplicado. Vou pôr isto aqui duplicado. Já devem estar a ver. Exato. Olhem, eu criei aqui um utilizador de teste. Isto é um teste de 1, 2, 3, não tem nada que saber. Estava-vos a dizer, isto ficou alojado no nosso servidor do Politécnico de Leiria, está numa máquina virtual só dedicada a este projeto, por uma questão de mera funcionalidade, mera ajuda durante o processo de desenvolvimento da aplicação e para colocar isto rapidamente online. Já que o Politécnico de Leiria teve o ónus de liderar esta tarefa, acabámos por colocar aqui todo o site que foi desenvolvido. 2 notas. Isto é um utilizador comum, igual àquilo que vocês podem criar na aplicação. Eu posso ter aqui várias localizações, a empresa pode ter várias sedes. É uma coisa interessante, por exemplo,
Estou a pensar aqui numa empresa na área da pastelaria que tenha 5 pastelarias espalhadas aí por vários pontos da cidade. Eu posso gerir tudo isto em conjunto, a empresa é a mesma, mas eu posso identificar a realidade de cada um dos locais. Okay? Isso pode ser útil a empresa já com uma dimensão razoável. Depois tenho aqui os diagnósticos. Posso criar um diagnóstico novo e vou criar aqui um diagnóstico sem... notem, não vou criar nada de especial, eu só queria que vocês verificassem o quão fácil é preencher este diagnóstico. Notem, fácil, mas implica tempo e dedicação, isto é algo que nós temos que dedicar aqui algum tempo. Caracterizar a empresa, número de trabalhadores, aqui há uma informação que é importante, por exemplo, número de servidores, são físicos, são virtuais, quantos sistemas industriais têm de distintos de console e ecrã, portanto há dispositivos que não têm esse tipo de interface. Ao nível da governação, por exemplo, se há um plano de segurança na empresa, há empresas que têm, há empresas que não têm porque nunca pensaram nisso. A primeira pergunta é, quais é que são as regras relacionadas com a segurança da informação? Existem? Normalmente não existem. Mas há empresas que já têm isso e fazem questão de o ter até por uma questão de saberem o que fazer quando há determinado tipo de eventos. A questão das passwords é típica. Qual é que é a regra para mudar passwords? É 2 em 2 meses. Quem muda? Quando? É automático? É manual? A pessoa é que sabe? Quantos caracteres tem? 15, 12, 10? Este tipo de regras têm que estar escritas, senão ninguém segue, não há grande cuidado a esse nível. Depois há aqui uma gestão de risco associada aos equipamentos, recursos humanos, controles de acesso, enfim, no final, tudo isto é guardado e tem uma vantagem, tem uma parte interessante que é, eu já criei aqui só por, não sei onde é que eles estão, diria que este aqui é um deles. Eu criei aqui um diagnóstico. Isto é que já foi preenchido por mim. E eu agora posso passar isto para um PDF. Automaticamente ele cria-me aqui um PDF, há de estar aí uma opção. E associado acho que é este aqui. Associado ao diagnóstico que é feito, é criada uma lista de recomendações. Ou seja, eu, de acordo com aquilo que vai sendo preenchido, eu vou ter acesso aqui a um conjunto de medidas que estão associadas às perguntas que foram feitas anteriormente. Novamente, e para terminar, eu posso ter vários diagnósticos ao longo do tempo, posso usar estes diagnósticos como forma até de passar para o departamento de IT, olhem, tem aqui mais uma forma de verificar qual é que é a abordagem que se deve seguir. Não invalida necessariamente que haja outras abordagens complementares a esta, nomeadamente inseridas em modelos de certificação ou outros que cada empresa acha que deve adotar. Pronto, esta era a mensagem de hoje, que nós tínhamos que fazer necessariamente, já o fizemos em outros pontos do país, relacionado com o projeto S4 Agro, e fica aqui a nota.